Neste momento, nós teremos a academia sobre o sucesso no ministério. Por causa do corona, nós não podemos estar assim juntos, mas através do CLF online, nós podemos estar compartilhando a palavra de Deus. Eu estou muito grato por esta graça de poder compartilhar com os pastores sobre o sucesso no ministério. Primeiro nós vamos ler João capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 18 nós vamos ler. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 양의 우리의 문으로 들어가지 아니하고 다른 데로 들어가는 자는 절도며 강도요. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o pastor me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas. Não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir.
내가 스스로 버리노라. 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있으니 이 Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. 목회에 관한 말씀을 함께 나누게 될 텐데 Nós iremos compartilhar juntos a palavra sobre o sucesso no ministério. 목자는 예수 그리스도입니다. O pastor que teve sucesso no seu ministério foi Jesus Cristo. 말씀하시기를 나는 선한 Jesus Cristo disse: Eu sou o bom pastor. 그리고 사꾼 목자에 관한 말씀도 하셨죠. E também ele falou sobre o mercenário. 세상에는 선한 목자 대신 예수 그리스도도 계시고 Neste mundo, há o bom pastor que foi Jesus Cristo 있다고 말씀을 하셨습니다. e também há o mercenário. 우리는 하나님의 말씀을 맡아서 양떼를 치는 목자들인데 Nós somos o pastor que apacenta as ovelhas conforme a palavra de Deus. 하지만 온라인으로 함께 Nós não podemos ver o rosto de vocês, pastores, mas através do CLF online nós podemos compartilhar esse assunto sobre o sucesso no ministério. 우리가 이 시간을 통해서 정말 참 목자이신 그리스도를 배우고 Nós podemos aprender o verdadeiro pastor que foi Jesus Cristo através dessa aula. 참된 목자로 양떼를 치는 하나님의 은혜를 입는 삶을 함께 나누도록 하겠습니다. E também nós iremos compartilhar a graça de Deus que nos permite apacentar as ovelhas. 참 목자 대신 예수 그리스도를 Hoje é a nossa primeira aula. Queremos falar sobre Jesus Cristo, que foi o verdadeiro pastor. 저는 이 시간을 이제 강의를 할 수 있는 기회를 얻으면서 Eu recebi essa oportunidade para dar essa palestra. 라는 타이틀을 얻었는데 Eu recebi esse tema, né? O sucesso no ministério. 이 강의를 할 수 있을까라고 생각해 봤습니다. E eu pensei, nossa, será que eu sou capaz de dar essa aula? 정말 성공하려면 어떤 목회를 해야 하나? Porque para você alcançar o sucesso, como deve ser o seu ministério? 성경을 이렇게 읽어 나가다가 E eu estava lendo a Bíblia. 정말 성공하신 목자가 있었습니다. E houve o pastor que alcançou o sucesso no seu ministério. 단어는 Na verdade, a palavra pastorear 하나 또 교회 안에서 목회를 하는 이제 장로나 많은 이런 하나님의 인도자들이 교회를 치리하는 데 있어서 são pessoas que lideram a igreja, né? Ensinando como pastor, presbítero, anciãos. 적으로 교회에 말씀을 전하고 성도들을 훈련하고 믿음의 삶을 가르치는 전반적인 행위를 보고 목회라고 이제 말씀을 하는데 E as pessoas falam, né, que são pessoas que estão lá liderando a igreja, ensinando, conduzindo os irmãos. 교리나 아니면 Só que na nossa aula não vamos falar sobre doutrinas, sobre técnicas de como nós devemos apacentar as ovelhas. 성공적인 목회가 과연 어떤 것인가? Nós podemos pensar, qual é o significado do sucesso no ministério? 어떤 길을 걸었는가? Qual foi o caminho que esses pastores percorreram? 그래서 그 사실을 살피고 함께 우리 마음에 이렇게 생각하는 시간을 가지려고 준비를 했습니다. Que nós possamos, né, pensar nesse assunto baseado na Bíblia, na palavra de Deus. 목자 그분은 바로 예수 그리스도지요. O pastor que alcançou sucesso no seu ministério foi Jesus Cristo. 는 친히 당신 스스로 말씀하시기를 Jesus Cristo, quando falava de si, 선한 목자라고 말씀하셨습니다. ele dizia: Eu sou o bom pastor. 이 오늘 요한복음 10장 11절에 Aqui no capítulo 10, versículo 11, 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. 선한 목자의 성경적인 기준이 기록돼 있죠. Então, a Bíblia fala sobre o bom pastor. Quem é o bom pastor? 목숨을 버리 É aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. 반대로 싹꾼 목자도 있습니다. Mas também existe o mercenário. 절 싹꾼은
No versículo 12 diz: o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. And not the shepherd, whose own sheep are not, seeth the wolf coming and leaveth the sheep, and fleeth, and the wolf catcheth them and scattereth the sheep. 여러분 참 목자와 싹꾼 O verdadeiro pastor What is the standard e o between mercenário. the shepherd and the hireling? Como a Bíblia diz a esse respeito? Será que nós temos que Good theology school? se formar numa boa faculdade de teologia? Temos que ter poder, temos que ter experiências? 아니면 여러분 친구를 위해서 Ou devem dar a sua vida pelo próximo como Jesus Or Cristo? just like the image of Jesus Christ, who gave his own life for that of his friends, 성경은 진정한 목자의 길을 아주 명료하게 기록을 하셨습니다. inside the A Bible, Bíblia records está the falando steps of sobre the path esse how to live caminho ministry. do pastor. 목자의 길도 하나님이 명료하게 Também a Bíblia está falando sobre o caminho do mercenário. 나는 선한 목자라. It says, Eu sou o bom pastor. 그를 위하여 목숨을 내어 놓는다고 하셨습니다. He says, "For O I pastor give dá a my sua life vida for pelas the sheep." ovelhas. 그러나 싹꾼은 이리가 오면 도망을 간다고 하셨습니다. Mas o mercenário, quando vê o lobo, ele abandona e foge. 많은 사람들은 자기를 위하여 목회를 하는 사람들이 있죠. There are many Tem people muitas who live pessoas for que their pastoreiam buscando o seu lucro. 내게 유익이 있을 때는 양떼를 치겠지만 Por isso, quando ele vê um lucro, ele pode até apacentar as ovelhas. 내게 유익이 없으면 내 Mas se ele vê nenhum lucro, somente vê prejuízo, ele abandona they will scatter as ovelhas e and go foge. away and flee from the sheep. 우리 주변에는 참 많은 목회자들이 있습니다. There are many Ao nosso redor há muitos pastores. 거짓 목자인지는 Nós não conseguimos distinguir se ele é um bom pastor ou se ele é um falso pastor. true shepherds or the false ones. 그러나 양떼들을 위하여 목숨을 내어주는 이가 있고 However, there Mas are tiveram aqueles que deram as suas vidas pelas ovelhas. 목숨을 위하여 양떼를 버리는 목자들이 E tiveram pessoas que abandonaram as suas ovelhas. flee from the sheep. 예수님은 어떤 목자셨습니까? So what kind of Jesus Cristo shepherd foi qual pastor? 양떼들을 위하여 목숨을 내어주신 목자였습니다. he Foi o pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. 그래서 스스로 당신 말씀하시기를 나는 선한 목자라. and so Por isso ele dizia: Eu sou o bom pastor. 나는 양떼들을 위하여 목숨을 내어 주었다고 말씀하십니다. Eu dei a minha vida pelas ovelhas, disse Jesus Cristo. 왜 양떼들을 치는 이 목자의 길을 들어오시게 된 겁니까? Porque muitas pessoas acabaram deixando esse caminho do ministério, deixando as ovelhas. 시간으로 예수 그리스도가 참 목자라고 하셨는데 And so in our first Na nossa primeira aula, estamos falando que o verdadeiro pastor foi Jesus Cristo. 성공적인 목회를 하려고 한다면 in order for us to have success, Para alcançarmos o sucesso no ministério, 적인 모델로 하나님은 예수 그리스도를 우리에게 Deus, como modelo, model nos apresentou Jesus Cristo. Ele foi o modelo. 을 갖춰야 하는 게 아니고 it's not that we Não have devemos ter muitas habilidades. 많은 지식을 갖춰야 하는 게 아닙니다. it's not that we Também não muitos conhecimentos. 진정한 참 목자 대신 예수 그리스도를 배우는 것입니다. we need Nós to temos learn que about aprender true Jesus shepherd Cristo, que foi o verdadeiro pastor. 그 길을 따라가는 것이고 Nós temos que seguir o caminho dele. 그가 하신 말씀을 대신 나타내는 것이고 Nós temos que manifestar a palavra dele. spoke of. 그가 사셨던 삶을 배우는 것이죠. And we have to learn Nós about the life which he lived. Devemos aprender a vida dele. 목자의 기준을 하나님이 두셨는데 And therefore, Por isso, na Bíblia fala sobre os conceitos, né, the shepherd, do pastor. 10장 1절 말씀에 if you look into the Aqui em word, João capítulo 10, versículo 1, 진실로 진실로 diz: 너희에게 이르노니 em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. to you, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, and same as a thief and a robber. 제가 이 예배당을 들어올 때 문으로 들어오지 않았다면 어떻게 되겠습니까? Suponhamos que eu não entrei pela porta What would have 아마 happened? 경찰이 da igreja. 저를 잡아가겠죠. Then the
Sim, os policiais iriam me pegar. 보고 절도요, 강도라고 하겠죠. E certamente falariam, você é um ladrão, você é um salteador. robber. 예, 목자는 어떤 분이냐? So what kind of person is a shepherd? Porque quem é o pastor? 들어온 사람이라고. He is the one É aquele que entra pela porta das ovelhas. 여러분들이 이 예배당에 들어오시려면 예배당에 Para vocês entrarem na igreja, devem entrar pela porta da igreja. the door. 우리가 목자의 길을 걸으려면 제일 Para nós 양의 entrarmos no caminho In order for us to do ministério, nós temos que conduzir as ovelhas 양의 문 pela porta das ovelhas. 예수 그리스도라고 말씀하셨어요. and the door to E a porta das ovelhas representa Jesus Cristo. 2절에 chapter No 10 versículo 2, 문으로 들어가는 이가 양의 aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. 7절 말씀에 Versículo 7. 그러므로 예수께서 다시 이르시되 Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. 예, 예수 그리스도께서 말씀하셨어요. Jesus Cristo disse: 문으로 들어오는 사람은 목자가 아니라는 문으로 들어오지 아니한 사람은 aqueles que não entraram pela porta das ovelhas não é pastor. 목자의 가장 기본적인 건 양의 문으로 들어오는 것인데 The most basic A attribute base do pastor é fazer entrar pela porta das ovelhas. 하면 절도요 강도로 취급을 받는 Se vocês não entrarem pela porta, serão considerados como ladrões e salteadores. it says that they Este é o mercenário. 그 문은 예수 그리스도라고 했습니다. that Esta door porta is representa Jesus Cristo. 이방인의 사도로 복음의 일을 Apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho para os gentios. also to the Gentiles. 많은 사람들은 사도 바울을 사도로 인정을 하지 Mas muitas pessoas não consideraram Paulo como apóstolo. 그러나 바울이 힘있게 복음의 일을 할 수 있었던 이유는 Mas por que Paulo ele podia pregar fortemente o evangelho? 예수 그리스도로 말미암아 목자가 되었기 때문입니다. Porque ele se tornou pastor por intermédio de Jesus Cristo. 학교에 이제 신학교에 학생들을 Nós recrutamos os alunos para a nossa faculdade de teologia. 아무것도 기준을 정하지 않습니다. We do not have Mas nós não temos critérios 기준이 두 para recebê-los. there are just two Somente colocamos duas condições. 가지야 한다라는 기준이 아니라 Tem que ser maior de 18 anos. must be over the age of 18. 한국에서는 18살이 넘어야 부모의 동의 없이 성인으로 인정을 받기 때문입니다. It's because Porque na Coreia você é considerado cidadão sem a ajuda dos pais a partir dos 18 anos. 또 하나는 구원을 받은 성도여야 합니다. And the next E standard também tem que ser um membro salvo. 예수 그리스도로 말미암아 구원을 받으신 분이라면 if you're somebody Se você recebeu a salvação por intermédio de Jesus Cristo, blood, 누구라도 하나님의 복음의 목자가 assim qualquer pessoa pode se tornar who he may be, pastor. he is now qualified to become a shepherd of the sheep. 다시 말하면 구원을 받지 아니한 사람은 Em outras palavras, 없는 거죠. In as other words, pessoas que não receberam a salvação then he is not qualified não to são be dignas de ser pastor. 예수님께서는 나로 내가 양의 문이다. Jesus Cristo disse: Eu sou a porta das ovelhas. 말미암지 아니한 사람은 문으로 들어온 사람이 아니기 때문에 If you do not come through me, Se não for por meu intermédio, já que não entraram pela porta, 강도라고 하는 것이. it describes ele that será he is ladrão a e thief salteador. or a robber. 많은 사람들은 구원을 받았다고 하는 이 분명한 사실. And for Muitas many people, pessoas the fact a that they respeito received sobre a verdade da salvação, 예수 그리스도로 말미암았다고 하는 이 사실. and also the fact that they sobre are a verdade under de Jesus Christ. Cristo. 이것보다도 다른 걸 많이 갖추려고 한다라는 것이. Other than As pessoas não querem pensar sobre isso, querem buscar outras condições. 학교가 있습니다. even in Aqui na Coreia também tem muita faculdade de teologia. 들어가려면 조건이 있죠. E para você entrar nessas faculdades, você tem que ter muita condição. 그러나 성경적인 조건이어야 합니다. Mas tem que ser uma condição que está escrito na Bíblia. 세상에 지식을 가진 자를 길러내는 곳이 아니고 Nós não estamos procurando pessoas que tenham muito conhecimento, muito poder. Tem que entrar pela porta das ovelhas. 그를 인도하는 이
tem que entrar nesse caminho do ministério para apacentar as ovelhas. E a Bíblia tem que ser o nosso conceito. according to the standards of the Bible, then they are suitable. 성경이 말하는 하나님의 참된 종들은 The true A Bíblia fala sobre o verdadeiro servo de Deus. 라는 조건을 가지고 있지 않았습니다. they don't have São pessoas que não tiveram condições que o mundo pede. 가지 않았고 they don't have Não tiveram sabedoria do mundo. 가지고 있지 않았습니다. they also Foram pessoas que não tiveram poder. 하나나 예수 그리스도로 말미암은 그들이 바로 하나님이 정한 목자의 길을 갈 수가 있었습니다. Somente foram pessoas que foram chamadas por Deus por intermédio de Jesus Cristo. walked into the path of the shepherd. 예, 양의 문으로 들어오지 아니하는 사람은 목자가 아니라 A pessoa que não entrou pela porta das ovelhas, esse não é pastor. 왜냐하면은 Por quê? 여러분 양떼를 치는 이가 목자인데 Pastor é aquele que apacenta as ovelhas. 양의 문으로 들어오지 아니하면 양떼들이 그 Se você não entra pela porta das ovelhas, essas ovelhas não ouvirão a sua voz, 왜냐하면 양들은 목자의 porque as ovelhas conhecem a voz do pastor. They know the voice of the shepherd. 이 3절에 보시면 If you look at Aqui no verse 3, versículo 3, 그를 위하여 문을 열고 para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. 양을 다 내어놓은 후에 Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. and the sheep hear his voice, and he calleth his own sheep by name and leadeth them out. And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him, for they know his voice. 타인의 음성은 알지 못 Mas de modo nenhum seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. From him, for they know not the voice of strangers. 성경은 뭐라고 이야기하고 있습니까? O que a Bíblia está dizendo? 예수 그리스도의 문을 통과했을 때 Quando nós passamos pela porta de Jesus Cristo, ali encontramos as ovelhas. 우리가 양떼를 모은 게 아니고 It's not that we were the Não ones who somos gathered nós the que sheep. iremos reunir as ovelhas. 안에 양떼들이 있었어요. As ovelhas já estão em Cristo Already Jesus. the sheep. 우리가 문 안으로 들어갔을 때 When we Quando nós entramos pela porta, 우리의 음성을 알아듣는 양떼들이 있었습니다. ali estarão as ovelhas que vão ouvir a nossa voz. 많은 사람들은 목회를 하지만 성공 Muitas pessoas são pastores, mas não encontraram sucesso no seu ministério, successful. 그건 예수 그리스도의 양을 치는 게 아니고 That is porque não apacentaram as ovelhas de Jesus Cristo, 양을 치기 때문입니다. apacentaram as suas próprias ovelhas, 자기 교회에 their own a sua church, própria igreja, their own members. seu próprio membro. 이야기가 아니에요. That is not Isso não é bíblico. 우리가 목자의 길을 걸어갈 때 according A Bíblia diz: quando entramos no caminho do ministério, 조건이 양의 a primeira condição é entrar pela porta das ovelhas. door of the sheepfold. 그 문은 예수 그리스도. E essa porta é Did it not Jesus say that Cristo. door is Jesus Christ? 여러분 그 문을 열고 들어갔을 때 Quando abrimos a porta e entramos nela, And ali estarão as ovelhas. 하면 그 문은 예수 그리스도요. Em outras palavras, eu digo: a porta representa Jesus Cristo. 그리스도의 양떼들이었다라. E essas ovelhas também pertencem a Ele. of Jesus Christ. 여러분들이 만약에 성공한 목회의 길을 걸어간다면 Everyone is Se vocês querem alcançar o sucesso no ministério, 예수님으로 말미암아 목자가 된 것이고 primeiro nós temos que nos tornar pastores através de Jesus Cristo. E segundo, nós temos que apacentar as ovelhas de Jesus Cristo. 진정한 목자는 자기의 것이 없는 거죠. everyone O verdadeiro pastor não carrega as suas coisas. 양떼가 아니기 때문에 말입니다. it is because they are Não são as nossas ovelhas. 그리스도의 양떼이기 때문에 because we Nós estamos apacentando as ovelhas de Jesus Cristo. 얻어야 하고 therefore Então temos que receber a pastagem de Jesus. shepherd of Jesus. 힘으로 말미암아 지혜를 얻어야 합니다. We all Temos que receber a sabedoria de Jesus Cristo. 교회가 많이 이렇게 나뉘어졌겠어요. Mas por que hoje em dia as igrejas estão division divididas? amongst churches. 예수님의
se apacentarem as ovelhas de Jesus, jamais estariam divididas. Mas já que estão apacentando as suas próprias ovelhas, hoje a igreja está dividida. No versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. He shall be saved and shall go in and out and find pasture. 여러분 우리 목회라는 건 예수 그리스도로 말미암아야 하는데 Everyone, Nós our temos que pastorear por intermédio de Jesus Cristo, 들어왔다 나왔다 하면서 as entrando e saindo pela porta, 주님으로 말미암아 꼴을 얻는 게 acharemos a pastagem de Jesus. Esta é a vida way through and find do pastor. him. 제가 성공하는 이 목회 시간을 준비를 하면서 Everyone Eu preparando esta aula sobre o sucesso no ministério, 제 마음속에 너무도 하나님께 감사한 마음이 많아졌습니다. inside of eu my tive heart, muita gratidão em relação a Deus. 내가 구원을 받았구나. Nossa, eu recebi a salvação. 나를 목자로 부르셨구나. Deus me chamou para o pastoreio, para o ministério. 내 양떼가 아니구나. as Essas ovelhas não são minhas, sheep which I have are not mine. 예수 그리스도의 양떼들이라는 것이죠. são as ovelhas de Jesus Cristo. Jesus 내가 Christ. 이들을 잘 인도하고 먹이려면 In order for me Para eu poder apacentar e alimentar bem essas ovelhas, 얻어야 합니까? where tenho que buscar a pastagem de quem? 그리스도에게서 얻어야 합니다. I must Tenho gain que it buscar a pastagem de Jesus Cristo. 학문이나 지식을 통해서 꼴을 Jamais devo buscar a pastagem do mundo, such conhecimentos do mundo. the knowledge and also the thesis of the world, 예수 그리스도로 말미암아 꼴을 얻어야 한다는 but I must Tenho gain que receber a pastagem de Jesus Cristo. 사무엘상 17장 말씀. Em 1 Samuel capítulo 17, 17. 여러분 다윗이라는 하나님의 종이 있습니다. There's fala sobre o servo de Deus, Davi. 어떻게 양떼들을 쳤다고 기록되어 있습니까? how E lá como está escrito como Davi apacentou as ovelhas. 양떼를 치고 있을 때 Um dia, quando ele estava apacentando as ovelhas, 아비의 양떼를 치고 있었다고. ali diz que ele estava apacentando as ovelhas do seu pai. Father. 자기의 양떼를 친 게 아닙니다. It's not that Não he estava apacentando as suas ovelhas, but he was estava apacentando as ovelhas do seu pai. right then. E nesse momento, quem apareceu? Yes, there was a lion that O leão apareceu, there was a o urso apareceu. 그때 어떻게 했습니까? but what did he do? E naquele momento, o que ele fez? 곰이 아비의 양을 움켜갈 때 During the time Quando o leão e o urso queriam devorar as ovelhas do seu pai, 자기를 위하여 도망을 갔던 게 아니고 it's not ele não fugiu. himself, 그 아비의 양을 위하여서 사자 입에서 곰의 입에서 양을 구해냈다고 되어 있습니다. Ele resgatou da boca do leão, das garras do urso, as ovelhas do seu pai. bears. 참 목자들은 어떤 양을 쳤느냐? True shepherds O verdadeiro pastor apacentou qual ovelha? 양떼를 친 게 아니라는 것이죠. it says that they did Não not apacentou as suas ovelhas, 양떼를 쳤습니다. they actually apacentou as ovelhas do seu pai. 그들은 그 양떼들을 위하여 자기 생명을 버린 사람들. they are Foram those pessoas que abriram mão da sua vida para apacentar as ovelhas. 목자들이 있는데 Hoje em dia, há muitos pastores nesse mundo. 성경이 말하는 길로 가지 아니합니까? Mas porque eles não entraram nesse caminho que a Bíblia by the diz? Bible. 어려움이 오면 피해버리지요. Quando veio uma dificuldade, eles fugiram. 생명의 위협이 오면 이 길을 버리고 Quando encontraram um perigo de vida, eles abandonaram as ovelhas e fugiram. 우리에게 있는 이 양떼들 This Essas ovelhas que estão na nossa mão 양이 아닙니다. they are not our own sheep. não são as nossas ovelhas. 또 얻은 게 아니라는 것이죠. They are not Não foram ovelhas que ganhamos através do nosso esforço, do nosso poder. 얻은 게 아니라는 것입니다. Não foi através do nosso poder que ganhamos essas ovelhas. 예수 그리스도의 양떼들입니다. but they São as ovelhas de Jesus Cristo. 예수님으로 말미암아 꼴을 얻어서 먹여야 할 사람들이고 Somos pessoas que devemos receber a pastagem de Jesus para alimentá-las. 예수 그리스도가 이 땅에 오시기 전까지 and up
até a vinda de Jesus Cristo. Por um tempo, Deus depositou as suas ovelhas nas nossas mãos. Por isso em Lucas fala que o pastor durante toda a noite cuidou das suas ovelhas. E aqui no capítulo 10, versículo 17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Essas ovelhas também não eram de Jesus Cristo, eram as ovelhas de Deus. Jesus Cristo também não apacentou as suas ovelhas. Ele apacentou as ovelhas do seu Pai. E ele deu a sua vida pelas ovelhas do seu Pai. O verdadeiro ministério é aquele pastor que não procura o seu próprio lucro. É o pastor que abre mão da sua vida para cuidar das ovelhas. Se você está procurando o teu lucro, você não está conduzindo o ministério. O caminho do pastor é aquele que abre mão da sua vida para cuidar da vida dessas ovelhas. Jesus Cristo, ele percorreu esse caminho. E as pessoas também que seguiram o caminho de Jesus Cristo percorreram essa vida. Seguiram o mesmo caminho de Jesus Cristo. Quando o leão queria devorar as ovelhas do seu pai, quando o urso apareceu para devorar as ovelhas do seu pai, das garras do urso, dos dentes afiados do leão, Davi foi lá para resgatar as ovelhas do seu pai. Como ele pôde fazer isso? Da boca do leão. Sim, das garras do urso. Porque não eram as suas ovelhas. Eram as ovelhas do seu pai. Por isso ele pôde ter essa vida. Essas ovelhas não são nossas. São as ovelhas de Deus, são as ovelhas de Jesus Cristo. Muitas pessoas pensam que são as suas ovelhas. Mas se ele não vê nenhum lucro e somente prejuízo, eles abandonam as suas ovelhas. Estão procurando um outro lucro. Hoje em dia, muitas pessoas entrando no caminho do ministério. Tiveram pessoas que abandonaram o ministério de Deus. Por que isso acontece? Porque não conhece o verdadeiro caminho do pastor. Jesus Cristo mostrou qual é o verdadeiro ministério para nós. Nós temos que aprender esse caminho, nós temos que seguir esse caminho, nós temos que receber a instrução de Jesus Cristo. E assim nós podemos encontrar sucesso no nosso ministério. Porque não houve pastor mais perfeito do que Jesus Cristo. Não houve outro ministério perfeito do que Jesus Cristo. Se nós seguirmos o caminho de Jesus, certamente nós encontraremos o sucesso. Essas ovelhas que estão conosco não são nossas.
são as ovelhas de Jesus Cristo, são as ovelhas de Deus. Christ and also of God. 우리는 잠시 잠깐 마타 Por um tempo curto, nós estamos cuidando dessas ovelhas, só isso. 우리의 음성을 따르는 사람들이 아니고 Não são pessoas que vão ouvir a nossa voz. 예수 그리스도의 음성을 따르는 사람들. São pessoas que devem escutar a voz de Jesus Cristo. 만약에 목자가 자기 음성을 낸다면 Se o pastor está falando da sua voz, 우리는 싹군의 길을 갈 수밖에 없습니다. nós entraremos no caminho do mercenário. 예수 그리스도를 말한다면 Mas se nós falarmos sobre Jesus Cristo, 나가면 podemos entrar, podemos sair e podemos achar a pastagem de Jesus Cristo. 그것으로 말미암아 우리가 양떼를 먹인다면 E se nós alimentarmos as ovelhas com esta pastagem, eu também recebo a bênção. As ovelhas que estão na minha mão também receberão a bênção. 그래서 주님 우리에게 이렇게 말씀하셨어요. Por isso Deus falou para nós assim. 2장에 보시면 Se nós vermos em Filipenses capítulo 2, 2장 5절 capítulo 2, versículo 5. 너희 안에 이 마음 Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. 그는 근본 Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou 됨을 como usurpação o ser igual a Who, Deus. being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. 오히려 자기를 Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Was made in the likeness of men. 사람의 모양으로 나타나셨음에 A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even unto the death of the cross. 성경은 우리에게 이렇게 말하신 겁니다. A Bíblia está dizendo para nós: 너희 안에 이 마음을 tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Let this Jesus. mind be in you, which was also in Christ Jesus. 목자가 가져야 될 마음 The heart Coração que o pastor deve ter 그건 예수 그리스도의 é o coração que houve em Cristo Jesus. 우리 각자가 개인의 경건이나 능력을 키워야 되는 게 아니고 Nós não devemos criar a nossa habilidade, a nossa capacidade, o nosso poder. 목회자들이 예수 그리스도의 마음을 Todos os pastores devem guardar o coração de Jesus Cristo, the heart of Jesus Christ. 그는 하나님과 본체셨지만 pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Equal with God. 그리고 자기를 비워 조 Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. And took upon the form of a servant. 진정한 목자는 O verdadeiro pastor é 자기를 비우는 겁니다. aquele que se esvaziou. 우리가 예수 그리스도의 모습을 통해서 Através da forma de Jesus Cristo. 하나님이셨습니다. Ele foi Deus, God. 그러나 하나님과 동등됨으로 여기지 아니하시고 mas não julgou como usurpação o ser igual a Deus. However, Antes se esvaziou, assumindo a forma de servo. made no reputation of himself and took the form of a servant. 바로 죄에 물들어서 멸망을 받은 우리 자신들의 모양으로 이 땅에 온 Ele veio como figura humana, In the form of us. o homem que recebeu a maldição por causa do pecado. Mas ele foi Deus. 사람으로 이 땅에 오신 것. Mas ele veio como figura humana 우리를 구원하시고자 하셨다라는 겁니다. e desejou nos salvar. 여러분 목자는 양의 문으로 들어가야 된다고 그랬는데 O pastor leva as ovelhas pelas portas das ovelhas. 바로 예수 그리스도로 말미암지 않는 사람, A pessoa que não foi por intermédio de Jesus, 로 말미암아 구원을 받지 않는 a pessoa que não recebeu a salvação por intermédio de Jesus, 사람은 목자가 아니에요. ele não é pastor. The shepherd. 그는 싹군이라는 거예요. Ele é um mercenário. 성경은 분명하게 말하셨습니다. Surely A the Bible Bíblia says, diz claramente: 하나님이셨습니다. for he ele is foi God. Deus, 우리와 똑같은 육체를 가지고 이 땅에 오셨습니다. mas ele veio à terra em figura humana como nós. 지금도 많은 사람들 중에는 And Hoje em dia também muitas pessoas 1년 전에 이 땅에 오신 예수 그리스도를
não reconhecem Jesus Cristo como Filho de Deus que veio há 2000 anos atrás years ago to be à the Son of Terra. God. 그러나 천하 어떤 인간의 이름으로도 And no matter Não what importa qual seja o nome da pessoa, Deus não colocou a salvação debaixo de um outro nome além do nome de Jesus Cristo. there is only Somente one há uma door, porta, that is Jesus Cristo. Christ. 우리가 목자가 될 수 있는 유일한 길은 The only O way caminho for us para to nós live nos as tornarmos a pastor minister 예수 그리스도로 말미암는 것입니다. é por must be intermédio done de through Jesus Cristo. Christ. 여러분 우리가 양떼를 쳐야 하는데 Everyone, Nós temos que apacentar as ovelhas, 그는 우리의 양떼가 아니고 não as nossas are not ovelhas, ours, 예수 그리스도의 양이라는 것입니다. but as they are ovelhas de of Jesus Cristo. Christ. 그래서 그들은 우리에게 잠시 맡겨준 양떼들입니다. São as ovelhas que estão na nossa mão por um tempo determinado, 그들을 믿음의 길로 하나님의 뜻으로 이끌어 가려면 In order for us para to lead them conduzi-las pela fé e para a vontade de Deus. 들어가며 나가 Nós temos que entrar, nós temos que sair, nós temos que achar a pastagem de Jesus Cristo. 예수 그리스도이기 때문에 Já que esta porta é Jesus Cristo, 우리가 양떼를 먹이기 위하여 양식을 준비해야 하는데 nós temos que preparar o alimento para apacentar as ovelhas. 우리 각자가 나름대로의 양식을 준비하는 Nós não devemos preparar por conta própria o alimento. 예수님으로 말미암아 양떼를 먹일 꼴을 얻게 된다라는 것입니다. Nós temos que receber a pastagem de Jesus Cristo para alimentar as ovelhas. 예수님 우리에게 말씀하신 겁니다. Por isso que Jesus Cristo disse para nós: 나를 본받으라고 말입니다. venha e recebais de mim. 만약에 여러분들이 예수 그리스도로 말미암아 꼴을 얻는다면 Se vocês receberem a pastagem de Jesus Cristo, 다른 양떼들이 여러분들을 본받게 될 것입니다. then there will be outras other ovelhas de shepherds outro who will take aprisco irão buscar o alimento de vocês. It's Não not estarão that recebendo o teu alimento, 본받은 예수 그리스도 estarão recebendo o alimento que I took after. recebeu de Jesus. 가 아니라 예수 Então, eu não sou eu, That I am not eu me, sou but Jesus I am Cristo. Jesus Christ. 다른 양떼들이 꼴을 먹으면서 결국 나를 본받는 것처럼 보여요. As outras ovelhas estarão se alimentando não da nossa pastagem, They would take after me. 예수 그리스도를 본받는 것이 estarão recebendo de Jesus Cristo. Jesus Christ. 그래서 믿음의 종들은 Por isso, os homens da fé 나를 본받으라고 말했습니다. It says, disseram: recebais de mim, 사람을 본받는 게 아니고 não receber da pessoa, 우리가 참된 목자 되신 예수 그리스도 안에서 나왔기 때문에 já que saiu de Jesus Cristo que habita no coração dessa pessoa, 그리스도 안에서 꼴을 얻기 때문에 já que recebeu a pastagem de Jesus Cristo. 바로 예수 그리스도라는 Ele é Jesus Cristo. Jesus Christ. 그를 통해서 그리스도가 나타나고 E através dele, Jesus Cristo é manifestado. 그리스도로 먹이고 And you feed Alimentado por Jesus Jesus Cristo. 피기 때문에 É vestido por Jesus Cristo. 그들은 예수님과 똑같은 삶을 Ele pode ter a mesma vida de Jesus Cristo. 성경은 우리에게 이렇게 말하셨습니다. A Bíblia nos diz assim: 예수 그리스도를 본받으라고 말입니다. recebais de Jesus Cristo. 이 마음을 품으라고 말이시죠. Tende o mesmo coração que houve em Jesus Cristo. Ele, mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. 죽기까지 자기를 Foi obediente até a morte. 그리고 그는 십자가의 형벌을 E morte de cruz. 바로 예수 그리스도가 구원의 문이요 Jesus Cristo foi a porta da salvação. 바로 목자의 문이라는 것입니다. Foi a porta das ovelhas. 성공한 목회의 길을 배우려면 Para nós aprendermos o sucesso no ministério, 제일 먼저 예수 그리스도를 primeiro nós temos que aprender sobre Jesus Cristo. 예수님으로 말미암지 않는다면 Porque se não forem por intermédio de Jesus, ele não é pastor, ele é um mercenário. 어려움이 오면 Quando vem uma dificuldade, 오면 quando vem um problema, 반드시
certamente nós iremos fugir. 성경 다윗은 말했습니다. Everyone Na Bíblia David diz said in the que Bible, Davi disse assim: 사자나 곰이 와서 그 새끼를 움키면 when he took care quando o of leão e o urso vieram para devorar as ovelhas do seu pai, after a sheep, 그는 따라가서 그 입에서 그 발톱에서 아비의 양을 Davi foi atrás e resgatou da boca e the sheep of da his garra out from the as claws ovelhas do out seu of pai. the lions and bears. 목자는 양을 위해서 생명을 버리는 것이 The shepherd O pastor, goes ele for entrega the a sua sake of vida their pelas lives, ovelhas. for the sake of the sheep. 그게 목자입니다. Esse é o That is a pastor. shepherd. 목자는 자기를 위해 사는 게 아니고 Pastor não vive para si. Themselves, 양떼를 위하여 자기를 Ele entrega a sua vida, sacrifica a sua vida pelas ovelhas. 이 시대에 많은 목자들이 있지만 even though we have many Nesses shepherds últimos today, dias, há tantos pastores 하는 이들이 있습니다. but there are those estão who live procurando for seu their own próprio benefit. lucro. Eles são mercenários. 양떼를 위하여 자기를 버리는 이들이 있습니다. There are those Mas who tiveram forsake aqueles que themselves entregaram for the suas sake vidas of pelas sheep. ovelhas. 그들은 예수 그리스도의 삶을 살아가는 사람들입니다. São pessoas que seguiram o mesmo caminho de Jesus Cristo. 우리가 정말 이 목자의 길을 통해서 Através do ministério de Jesus Cristo, 가장 중요한 걸 배워야 하는데 We must learn nós temos que aprender algo mais importante. 양의 문으로 들어와야 합니다. the very first Primeiro, thing is that we must temos que ask entrar pela porta das the door ovelhas. of the shepherd. 때는 예수 그리스도의 양떼를 쳐야 하고 And Segundo, nós secondly, temos we que must apacentar take as care ovelhas de of Jesus the Cristo. flock of Jesus Christ. 그 문으로 들어가며 나오며 꼴을 얻어야 하는 게 Temos que entrar, temos que sair, nós temos que achar a pastagem de Jesus. Esse é o caminho do ministério. 우리가 이 길을 살아간다면 Se nós seguirmos este caminho, 예수 그리스도로 말미암아 복되고 Deus nos abençoará por intermédio de Jesus Cristo e then through Jesus trará Christ, we're sucesso ao going to nosso learn about the ministério. blessed and beautiful path of ministry. 우리는 우리의 지식이나 우리의 지혜를 가지고 이 길을 걸을 수 없습니다. We are not Jamais those who podemos walk in this path caminhar with com a our own nossa wisdom and our own sabedoria, power. com o nosso poder. 참 많은 신학교가 있습니다. There are many Há muitas faculdades de teologia. 정말 많은 사람들이 성경을 배우고 Muitas pessoas estão aprendendo Many people a are learning Bíblia, about estão how to querendo answer seguir o the ministério. path of ministry. 그러나 우리가 이 목회의 길을 정확히 배우려면 However, Para nós for us to aprendermos precisely learn about o this path of caminho do ministry, ministério, 성경으로 돌아와서 we must return temos to que the Bible. voltar para a Bíblia. 예수 그리스도에게서 배워야 할 것입니다. And Nós we temos must que learn these aprender things o through verdadeiro Jesus ministério Christ. através de Jesus Cristo, 보다 더 완벽한 목자는 porque não houve There is ministério mais no perfeito more do que perfect Jesus shepherd Cristo. than Jesus Christ. 예수님으로 말미암지 아니하면 If it's not Se não through for por Jesus intermédio Christ, de Jesus, 분의 길을 걸어갈 것입니다. then we will walk nós into the path of seguiremos o Ireland. caminho do mercenário. 그리스도에게 배우고 꼴을 얻어서 양떼를 먹이면 Everyone Mas se nós aprendermos de Jesus Cristo e alimentarmos as ovelhas com a pastagem de Jesus, 속에 하나님으로 말미암은 영광을 함께 얻게 될 거라는 것입니다. then through Jesus Christ, o nome de Deus será glorified glorificado. together in Him. 우리가 오늘 첫 시간 성공적인 목회에 대한 Na nossa primeira aula, falamos sobre o sucesso no ministério. Just about successful ministry. 우리가 다음 시간에 Na próxima aula, eu quero falar sobre 들어갔던 as pessoas que seguiram o caminho de Jesus Cristo e encontraram sucesso no seu ministério. Each and every person in the Bible who has lived this path of successful ministry. 하나님께서 짧은 Que Deus 이 possa abençoar Short time which we're given, através desse tempo tão curto, 목회자들이 함께 possa abençoar todos os pastores e que os pastores possam aprender o sucesso no ministério, 예수 그리스도 안에 있는 참 꼴을 먹음으로 que nós possamos nos alimentar 삶이 되기를 da pastagem de Jesus Cristo e que Deus possa abençoar o nosso ministério. and be able to be feeded off of the true pastures. 첫 번째 시간은 여기에서 마치겠습니다. Termino por aqui a nossa primeira aula. Our very first session here. 감사합니다. Obrigado.